O olho é constituído por 3 túnicas dispostas concentricamente. A camada externa, formada pela esclera ou esclerótica e pela córnea. A camada média ou túnica vascular, constituída pelo coroide, pelo corpo ciliar e pela íris. E a camada interna ou retina, que se comunica com o cérebro pelo nervo óptico. A retina e o nervo óptico são partes do sistema nervoso central, tanto por suas estruturas como por suas funções e origens embriológicas, apesar de se localizarem fora do crânio. Além desses envoltórios, o olho apresenta o cristalino ou lente, que se insere sobre um espessamento da camada média, o corpo ciliar. Em frente ao cristalino, há uma expansão pigmentada e opaca da camada média, que o recobre em parte, a íris. O olho tem 3 compartimentos: a câmara anterior, situada entre a íris e a córnea, a câmara posterior, entre a íris e o cristalino, e o espaço vítreo, situado atrás do cristalino e circundado pela retina. Nas câmaras anterior e posterior, existe um líquido que contém proteínas, que é o humor aquoso. O espaço vítreo, que é limitado pela retina e pelo cristalino, apresenta-se cheio de uma substância viscosa e gelatinosa, o corpo vítreo. A camada externa é denominada de esclera e apresenta-se opaca e esbranquiçada na porção posterior. É formada por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. Na porção anterior, essa camada é transparente e recebe o nome de córnea. Em um corte transversal da córnea, distingue-se 5 regiões: epitélio anterior, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet e epitélio posterior ou endotélio. O epitélio anterior é estratificado, pavimentoso, não queratinizado, constituído por 5 a 6 camadas celulares. Ele contém numerosas terminações livres, o que explica a grande sensibilidade da córnea. Todas as células do epitélio anterior da córnea são renovadas. Abaixo do epitélio e de sua membrana basal, observa-se a membrana de Bowman, constituída por delgadas fibras colágenas. O estroma da córnea é avascular e apresenta-se constituído por múltiplas camadas de fibras colágenas e fibroblastos, e encontra-se imerso em uma substância fundamental gelatinosa. A membrana de Descemet é constituída de fibrilas colágenas e o epitélio posterior, também chamado de endotélio da córnea, é do tipo pavimentoso simples. O limbo, ou transição esclerocorneal, representa a transição da córnea transparente para a esclera, que é opaca. No estroma do limbo, encontramos o canal de Schlemm. Nesse canal, o humor aquoso, produzido nos processos ciliares do corpo ciliar, é drenado para o sistema venoso. Isso é possível em razão de um sistema de espaços em labirinto, os espaços de Fontana, que vão do endotélio da córnea ao canal de Schlemm. A túnica média ou túnica vascular é constituída por 3 regiões, que, vistas da parte posterior do globo ocular para a sua parte anterior, são a coroide, o corpo ciliar e a íris. A coroide é uma camada rica em vasos sanguíneos, daí ser chamada também de túnica vascular. É frequente a presença de células contendo pigmento melanina, que confere cor escura a essa camada. O corpo ciliar é uma dilatação da coroide na altura do cristalino. Tem o aspecto de um anel espesso, contínuo, revestindo a superfície interna da esclera. Apresenta contornos irregulares com pregas salientes, que recebem o nome de processos ciliares. O componente básico dessa região é tecido conjuntivo, no interior do qual se encontra o músculo ciliar.
As contrações musculares são importantes no mecanismo de acomodação visual para focalizar objetos situados em diferentes distâncias pela alteração da curvatura do cristalino. Os processos ciliares são extensões do corpo ciliar. São formados por um eixo conjuntivo recoberto por camada dupla de células epiteliais. A camada externa, sem pigmento, recebe o nome de epitélio ciliar, e a camada interna é constituída por células com melanina. O húmero aquoso é produzido nos processos ciliares com a participação do epitélio ciliar. O húmero aquoso flui para a câmara posterior do olho em direção ao cristalino, passa entre o cristalino e a íris e chega à câmara anterior, dirigindo-se para o limbo, onde penetra os espaços labirínticos, alcançando o canal de Schlemm. Esse canal se comunica com pequenas veias da esclera, para as quais o húmero aquoso é drenado. O processo é contínuo e explica a renovação constante do conteúdo aquoso das câmaras do olho. A íris é um prolongamento da coroide, que cobre parte do cristalino e tem um orifício circular central, a pupila. A face anterior da íris é revestida por epitélio pavimentoso simples, seguido de um tecido conjuntivo com grande quantidade de fibroblastos e células pigmentares. Na sua superfície posterior, a íris é recoberta pela mesma camada epitelial dupla que recobre o corpo ciliar e seus processos. Nessa região, entretanto, a camada com melanina é mais rica. Os melanócitos da íris influenciam a cor dos olhos. Quando a pessoa tem poucas células pigmentares na íris, a luz refletida aparece como azul. À medida que maiores quantidades de melanina se acumulam no trajeto, a cor da íris vai passando a cinza, a verde e a castanho. Em albinos, não há melanina, e a cor rósea é devido à reflexão da luz pelos vasos sanguíneos da íris.